eu falei um pouco sobre esse papel mobilizador da paixão, né? Falei de como a paixão se direciona a alguém e que nós, nesse direcionar a alguém, surgem grandes armadilhas, né? A armadilha da repressão disso, que é talvez das piores coisas que a pessoa possa fazer, né? A supressão da paixão, porque ela não se suprime, ela vai ficar cronificada de alguma forma. E o pior, na medida em que existe um abafar da paixão, essa energia abafada, ela tende a deprimir, né? Tende a enfraquecer a pessoa. E as pessoas que, por filosofia de vida, abafam a si mesmas, vão se tornando secas, né? Vão se tornando secas, elas vão guardando, inclusive, uma certa desconfiança em relação ao ser humano, e a ausência da paixão vai tornando pessoas, inclusive religiosas, cada vez menos humanas, né? Eu digo, a inabilidade para administrar a paixão, a mera supressão da paixão, vai provocando um efeito de endurecimento, de ressecamento afetivo, que às vezes a gente encontra em certos contextos religiosos, pessoas que chegam a ser absolutamente incoerentes com a sua filosofia espiritual, porque cometeram esse erro estratégico de lidar com a paixão, ao invés de compreendê-la, né, e de torná-la um caminho para a libertação das energias do ser, o que não significa necessariamente viver histórias apaixonadas. Eu estou falando de saber administrar a paixão, porque às vezes, de fato, histórias apaixonadas não podem ser vividas, né? A vida não permite. Mas saber lidar com isso é fundamental. Então, o meio espiritual, às vezes, mostra péssimos exemplos, né? Não só esses que eu acabei de falar, como alguns exemplos de devoção a mestres espirituais que, ao invés de acolherem essa devoção e colocarem, mostrarem a riqueza que está no discípulo, diminuem a autoestima do discípulo para que eles continuem sendo os grandes, portanto, tornando os discípulos cada vez mais dependentes deles. Isso é uma armadilha criminosa que existe nos meios religiosos e frequentemente se encontra. Então, e o outro lado, a outra armadilha da paixão é, vamos dizer assim, a vivência incauta, né? É comprar o pacote dos românticos, e ver-se vivendo a exaltação e a frustração, exaltação e a frustração, exaltação e a frustração, apenas repetindo a mesma história, né? Precisando cada vez mais de uma nova paixão, porque a pessoa pode se tornar dependente do estar apaixonado, né? E aí isso é muito parecido com estar dependente de alguma droga, ou dependente do álcool. No caso da droga, isso é muito interessante, porque, assim como eu dizia, que na paixão, a figura, porque nós nos apaixonamos, é um espelho de algo que está em nós. Essa luz, esse brilho, esse amor, ele surge de nós. Uma droga, qualquer uma delas, faz o quê? Ela ativa no cérebro, por via química, uma experiência que é nossa, já existe em nós, né? Daí a maconha levar a criatividade, a um estado maior de criatividade, ou a cocaína levar a mais autoconfiança, para, vamos dizer assim, abrir a porta dessa experiência para uma pessoa que não tem, ou acha que não tem, e não tem outro jeito. Quando a confiança é um potencial que nós temos, a criatividade é um potencial que nós temos. E nós não precisamos de um instrumento externo, ainda mais químico, para viver isso, porque existem outras maneiras de amplificar a experiência sem precisar se tornar dependente e alimentar o crime, né? Na paixão, esse aspecto ocorre da mesma forma. Então, passando dessa fase, né, em que
eu me sinto atraído por um objeto da paixão. Digamos que seja possível a vivência, de um amor apaixonado. Aí começa uma outra história. Jung tem um pouco a ensinar sobre isso, quando ele mostra que nós frequentemente identificamos na pessoa por quem nos apaixonamos algo que falta em nós. Ou seja, existe uma dinâmica aí que é em parte psicológica, em parte até biológica, né? Existem autores que mostram que as escolhas por parceiros seguem critérios que eram os mesmos da Idade das Cavernas, né? O homem, com seu poder de proteção, olhado pela mulher, pelo seu poder de proteção, né? Pela sua confiança, pela sua força. E o homem, por certos padrões de rosto, de olho, de quadril, de força das pernas, né? Critérios que eram importantes para a manutenção da espécie no passado. Já do ponto de vista mais sutil, mais delicado, né? Frequentemente nós nos apaixonamos por quem nós somos no sexo oposto. Por aquela pessoa do sexo oposto que tem aquilo que nos falta, que a gente precisa, né? E se há possibilidade de uma vivência íntima, de uma experiência de casal, então surge uma outra história. Porque, como diz um colega, uma relação amorosa, ela é ao mesmo tempo o encontro de dois sentimentos exaltados e ao mesmo tempo o encontro entre duas neuroses. Cada um traz as suas. Então, aí já entra uma outra história, né? Que é como a paixão, vamos dizer assim, se eu posso considerar a paixão como um caminho, se ela é uma experiência que me coloca mais perto de mim mesmo, e se essa paixão ela é correspondida, né? Então abre-se uma enorme avenida para vivências das mais ricas numa encarnação, né? Porque agora só a paixão não basta. E como dizia o músico, o meu erro foi crer que só estar do seu lado bastaria. E a gente vai descobrir que não. Porque agora começa o caminho da intimidade, né? E esse é um caminho também, assim, complexo. Eu acho que a gente vai aprofundar esse assunto em outro momento, onde há a possibilidade do encontro, né? Eu queria aproveitar essa expressão, a oportunidade do encontro, para voltar àquilo que eu falava antes, de que a paixão, ela é um anseio pela entrega. Na essência da paixão está a nossa vulnerabilidade essencial, né? Está a nossa permeabilidade, como diz o Elwood. Nós somos seres essencialmente permeáveis, que existimos em relação. A cada segundo nós somos absolutamente seres relacionais, né? E a paixão, ela é o anseio pela relação plena, que é a relação do encontro, que é o momento do encontro, que é o momento da intimidade, que é o momento da troca, da confiança. E eu digo que essa é uma arte que, em geral, o nosso mundo não aprendeu. O Elwood, ele tem uma ideia muito curiosa sobre isso. Ele fala que nós estamos evoluindo desde o século XII, né? Onde antes da vinda... O amor romântico é um amor inatingível, né? De certa forma, a relação amorosa, antes da fase que nós vivemos hoje, que é a relação individual, onde os casamentos e os encontros se dão porque é uma atração entre duas pessoas. Em muitas culturas e no passado isso era definido pelas famílias, né? Era definido pelas famílias e há não muito pouco tempo atrás. Então,
arte da relação íntima é algo que nós estamos começando a aprender. E eu sublinho essa frase porque, olhando à volta, a gente observa que é dentro das casas, é nos quartos, que estão grande parte dos sofrimentos da humanidade. Né? É na falta disso, da intimidade, do real encontro, que é aquilo que a paixão buscava, né? Que é aí que está o problema. Então, a paixão, ela é em si mesma esse mistério que nos coloca mais próximos de nós e, ao mesmo tempo, ela é a abertura de um canal para vivências transformadoras. Mas, para que seja mesmo uma vivência transformadora na relação amorosa, né, existem muitas habilidades a serem desenvolvidas. E a paixão só deixa de ser suficiente. Como esse é um assunto extremamente complexo e eu pretendo tratá-lo num outro momento, eu não vou me alongar nele. Eu queria voltar um ponto atrás. Para isso eu vou usar uma imagem do Elwood, que eu adorei. Ele diz o seguinte, que a paixão é a energia vital que flui de nós, que ela sai de nós, né? Mas quando a gente focaliza essa energia em alguém, é algo parecido com pegar uma lupa e dirigir a luz do sol para alguma coisa. Qual vai ser o resultado? Essa coisa vai queimar, né? Ou seja, aquela imagem que existe dentro de mim a respeito daquela pessoa, na hora que eu focalizo toda essa energia, essa imagem ela vai começar a queimar. A pessoa vai queimar, porque eu estou concentrando energia demais nela. Talvez a natureza da paixão não seja para isso. É uma energia muito poderosa para ser colocada numa pessoa, mas ao contrário, essa pessoa, ela pode ser o inspirador de um estado de paixão, que se espalha para toda a vida. Ou seja, aquela permeabilidade essencial nossa, que é forçada no momento da paixão, se nós assumimos como nossa postura essa abertura, essa permeabilidade, esse olhar sensível para tudo, nossa relação se torna apaixonada com a própria vida. E era isso que o Krishnamurti estava falando de paixão sem objeto. Ou seja, surge um fluxo criativo e rico de energias dentro de nós, que é o estado da paixão, mas flui no encontro com a própria vida a cada momento, né? E nisso alguém pode nos ajudar. Alguém pode nos ajudar a entrar nesse estado, né? E levar. Então, vamos dizer assim, quando a paixão é despertada por alguém, mas não se cai nessa armadilha de criar o ídolo e tornar-se dependente e acreditar que a felicidade vem do outro. Então, essa energia da paixão ela pode ser aproveitada para dar ao outro o que ele precisa. Porque na experiência ingênua, o que se quer é tirar do outro. Você quer tirar do outro a sua felicidade. E isso queima o outro. Mas vai queimar você também. Vai inevitavelmente levar a desencontro e a frustração. O estado de paixão, como torna a nós mesmos como algo parecidos com o sol, quer dizer, muita luz que vem surgindo, é para ser como o sol mesmo. É irradiar e levar essa amorosidade para todas as coisas, inclusive e especialmente para o objeto da paixão, para aquele que é o objeto da paixão. Mas aí os sábios diziam, e esse conceito é encontrado amplamente no budismo, no taoísmo e no yoga, né? No Sermão da Montanha também, de forma assim, implícita, que está naquele termo vairagya. Vairagya é um termo sânscrito que às vezes, para meu desespero, é traduzido como desapaixonamento. Vocês vão encontrar isso em alguns livros. Vairagya como desapaixonamento. Esqueçam, risquem essa tradução, totalmente equivocada. Vairagya deve ser traduzido como despreendimento, como desapego ou desprendimento, né? Não é a ausência da paixão, é o contrário, é a presença da paixão que surge por essa liberdade de não tornar-se dependente de nada, né? Nem dessa pessoa que é tão fantástica que parece a fonte da nossa felicidade. Na medida em que a paixão vem acompanhada desse despreendimento,
não da ilusão de que o objeto é a fonte da felicidade, aí nós podemos ser fonte de felicidade para aquele que é o objeto da nossa paixão. E fonte de felicidade para tudo, para todos os momentos, né? Porque nos tornamos mais luminosos, porque nos tornamos mais criativos, porque estamos abertos, porque estamos vulneráveis, né? Porque podemos fazer o encontro, né? E o encontro exige essa abertura apaixonada. A intimidade só precisa de não estar defendido. E essa é a função da paixão. Nos tira da postura defensiva habitual que torna a nossa vida banal, insatisfatória, pouco energizada e nos coloca no estado de vulnerabilidade. Agora, frequentemente, nós caímos no erro de colocar toda essa energia, de novo, fechada para alguém, né? E quando há essa abertura, quando vem junto o vairagya, quando vai junto o despreendimento, existe naturalmente um estado de alegria de viver, um estado apaixonado que é essencialmente espiritual. Por isso que os primeiros a descobrirem o poder da paixão foram os místicos, essencialmente espiritual, que não precisa ser inclusive direcionado à figura divina de A ou B, mas ele flui naturalmente como estado de plena abertura, de alegria, enfim, que está na essência da paixão. Por isso que a paixão é uma experiência tão importante, por isso que é um absurdo ela estar de fora das considerações das pessoas que estão interessadas numa vida espiritual, né? E é por isso que é essencialmente necessário que as pessoas que têm a vivência romântica possam, além de viver, refletir sobre o que passam, porque aquilo que promete felicidade vai ali na frente vai resultar em dor e sofrimento, mas não precisa ser assim. Pelo contrário, deveria ser um plugar na fonte da vida, honrar o fato de que alguém nos coloca nesse estado divino, luminoso, agradecer profundamente aqueles por quem nós nos apaixonamos. E claro, o que vai acontecer entre nós e os seres por quem nos apaixonamos depende das circunstâncias, né? Se puder acontecer algo com desprendimento, vai ser muito bonito. Se não puder acontecer nada e houver desprendimento, vai ser também muito bonito, né? E a vida continua. Eu queria fechar com uma frase do Elwood que eu achei que é o espírito disso que eu queria passar para vocês. Ele diz assim: surgido da inspiração e culminando na entrega, o caminho da paixão nos revela a essência da vida e da morte.